adolescência é uma fase da vida muito fantástica. Todos nós, mesmo mais crescidos, gostamos de ser adolescentes de vez em quando. Mas a adolescência e o adolescente gosta de correr riscos, de ir contra as regras sociais, todos os adolescentes. Mas isso não significa patologia. Mas muitas vezes os pais de hoje não estão preparados para o adolescente de hoje, para os desafios de ser pai, porque muitos pais, ainda hoje como pais, são também adolescentes. Rudy, cômico, ontem dizia-nos que tem um filho adolescente e que quando olha para o filho parece que está a ver-se ao espelho, mas o filho não reflete a sua imagem, não reflete. Contesta, es la defensa. Eu disse que sou de Viseu, Portugal. É minha cidade, uma pequena amostra. 3 eixos fundamentais do meu estudo que eu desenvolvo há 4 anos com meus estudantes. Esses 3 eixos fundamentais são de adolescente, como eu já vos disse, na perspectiva de correr riscos, de gostar do isolamento, de gostar da sua autonomia, de se revoltar, tudo normal nesta fase da vida. Os comportamentos hostis, o que são de irritabilidade, de receio, de ressentimento e outros. E o conflito parental, muito importante. O conflito para o adolescente, o conflito interparental é um veneno para o adolescente. Ele se revolta, se ressente, sente raiva, se torna agressivo, violento. Vamos ver se é grande causa o conflito parental. O objetivo desse é analisar a influência das variáveis sociodemográficas e de relação parental nos comportamentos hostis em adolescentes. Em que medida é questão de investigação? Os comportamentos hostis em adolescentes são influenciados pelas variáveis sociodemográficas e de relação parental. Tipo de estudo: quantitativo, descritivo e correlacional, não experimental, transversal e explicativo. 1.890 adolescentes são nossos participantes. Então, 863 sexo masculino, como é normal. As mulheres são mais, 1.027 do sexo feminino. A média de idade, 16,26. 50,7 vivem na cidade e 82,9 coabitam com os pais que estão casados. Todos estudantes. Curso profissional, 10º ano, 11º e 12º ano de escolaridade. 33,9 dos pais possuem habilitações acadêmicas de nível superior. Aqui está nossas variáveis dependentes e independentes. A nossa variável dependente é comportamentos hostis em adolescentes. Avaliação pelo inventário de hostilidade de Buzzard. A prevalência dos diversos domínios dos comportamentos hostis são os que estão descritos, e esses são os domínios: violência, hostilidade indireta, irritabilidade, negativismo, ressentimentos, receios, hostilidade verbal, culpabilidade e hostilidade global. Como não é possível descrever cada um deles como entende. Relativamente a outras variáveis, para além das sociodemográficas, temos as variáveis de relação parental que nós estudamos. A percepção do adolescente
face ao comportamento parental. Ele sente que o seu pai, ou mãe, aceita ou o rejeita, controla ou lhe dá autonomia. De uma forma, esse controle é firme ou é permissivo, laissez-faire, laissez-passer. Face à percepção ao conflito interparental. Conflito, ameaça e culpa, dos 3 domínios que nós avaliamos. Muito complicado perceber este esquema? Não, é fácil. Caracterização. Rapazes, relativamente ao inventário BDHI, hostilidade, nós percebemos que os rapazes são mais violentos, apresentam mais hostilidade indireta, mais irritabilidade e mais hostilidade global que as raparigas. As raparigas apresentam mais ressentimento, mais receio, mais hostilidade verbal e mais culpa. Portanto, e podemos seguir, se vocês entenderem, esta avaliação. Por exemplo, passando para a variável de comportamento parental, os rapazes percebem melhor se os seus pais os aceitam ou os rejeitam, por exemplo. Eles percebem melhor o conflito interparental nesta variável da aceitação que das raparigas. Por exemplo, os filhos de pais casados apresentam mais receios e os filhos de pais solteiros mais hostilidade verbal. Verbalmente, os adolescentes apresentam mais hostilidade verbal se os seus pais são solteiros. Se vivem com os pais, apresentam mais irritabilidade, mais receios. Se o rendimento mensal, exemplos, que é para não demorarmos muito, se o rendimento mensal dos pais é médio ou alto, eles apresentam mais hostilidade indireta, mais hostilidade verbal. Eles percebem melhor o comportamento da aceitação ou rejeição dos seus pais. Se o pai é de profissão gestor, o adolescente é mais violento, apresenta mais hostilidade indireta. Se a mãe é intelectual, ela apresenta mais hostilidade indireta. Nós, para a questão de investigação, como nós dissemos, em que medida os comportamentos hostis em adolescentes são influenciados pelas variáveis de idade, sexo, ano de escolaridade e outras, e de relação parental. Percebemos que a análise das várias dimensões dos comportamentos hostis, que é a nossa variável dependente, nos permite concluir que os adolescentes apresentam elevados índices de comportamentos hostis com valores percentuais na globalidade da nossa amostra de 98%, em todas as dimensões de comportamento hostis. Existe uma relação direta entre o aumento da idade dos adolescentes e o índice de comportamento hostil. Relativamente ao sexo, existe relação estatisticamente significativa entre ambos os sexos para as dimensões culpabilidade, violência, negativismo e receio. No que diz respeito ao local da residência rural, este lugar influencia estatisticamente as dimensões receios, ressentimentos e agressividade. O rendimento mensal influencia as dimensões receios e ressentimentos, com valores estatisticamente significativos. Relativamente à percepção do adolescente face ao comportamento parental,
nestas dimensões da aceitação, rejeição, controle e autonomia, controle permissivo e comportamentos hostis. Os adolescentes com percepção muito adequada face ao comportamento parental revelam índices mais elevados em todas as subescalas de comportamentos hostis. Portanto, existe relação direta e altamente significativa entre a percepção face ao comportamento parental em todas as suas dimensões e os comportamentos hostis, facto confirmado em todos os estudos sobre a influência dos comportamentos parentais no processo de formação da identidade dos filhos. Relativamente à percepção do adolescente face ao conflito parental e comportamentos hostis, os adolescentes com boa percepção, comparativamente com os adolescentes de má percepção ao conflito, apresentam índices mais elevados em todas as subescalas de comportamentos hostis, com exceção da violência nos adolescentes com percepção racial. Portanto, existe uma relação inversa e altamente significativa com o total da percepção face ao conflito interparental e os comportamentos hostis. Ou seja, quando a percepção ao conflito aumenta, os comportamentos hostis diminuem. Importante: estudar a segurança emocional do adolescente face ao seu sistema parental, para perceber as estratégias que o adolescente utiliza para lidar com o conflito parental. Nós temos muitos adolescentes que lidam com muito conflito parental, mas utilizam determinadas estratégias, sentem-se muito seguros e, por isso, eles não têm comportamentos hostis. Portanto, a nossa segurança emocional é muito importante. Outro passo: identificar a existência de perturbações da ansiedade e depressão em adolescentes e sua influência no comportamento hostis. Este estudo já foi feito nesta amostra e nós percebemos que, simultaneamente a estes comportamentos hostis, os adolescentes têm um elevado índice de ansiedade e muito maior de depressão. Portanto, a depressão tem uma influência significativamente importante neste estudo relativamente a esta amostra de adolescentes. Muitos adolescentes são depressivos. Desenvolver estratégias de prevenção em contexto escolar é muito importante, envolvendo diretores das escolas, professores, pais e alunos, prevenindo assim o aumento dos comportamentos